Existe hoje no mundo uma forma muito complexa e complicada de pensar. Muitas pessoas veem isso como uma forma de inteligência, que os seres humanos da nossa época são mais capazes, mais profundos, capazes de elaborar pensamentos agudos, cirúrgicos. Mas não é nada disso. O que existe hoje é realmente uma grande confusão. A maior parte das pessoas não sabe o que diz, o que fala, o que faz. As pessoas simplesmente falam por falar, repetem aquilo que ouvem, fazem aquilo que os demais fazem e vão tornando tudo cada vez mais difícil, complicado. E daí, nesta atmosfera abafada, abafadiça, onde apenas a mente trabalha a 1000 por hora, sem intuição, surgem pensamentos entruncados, pensamentos enosados, pensamentos contraditórios, pensamentos engessados, pensamentos que não vão a lugar algum, que não chegam a lugar algum. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam inteligentes, elaborando uma forma de reflexão que é profunda, complexa e difícil, sendo que não há mérito algum nisso, apenas aridez, apenas falta de perspectiva, de visão, de horizonte. Quando você tem uma visão do horizonte, o ser humano, com a maior simplicidade possível, ele consegue elaborar um pensamento. Ele consegue ter uma intuição. Isso faz com que os pensamentos fluam. E tudo isso permite o surgimento de uma forma mais equilibrada e harmoniosa de refletir, de pensar e de elaborar os pensamentos, algo que não observamos nos dias atuais, porque as pessoas não têm uma visão do horizonte, as pessoas estão enclausuradas, apenas na mente, apenas no cabeção. E toda essa exaustão, todo esse esforço exagerado cansa. Esses pensamentos complexos, essa forma complexa de pensar exaure as pessoas, rouba as suas forças, o seu bom ânimo, gera um desânimo, na verdade, um cansaço individual e coletivo. Hoje observamos nas pessoas o cansaço estampado em suas faces, justamente por causa desta aridez mental, porque apenas a mente trabalha, apenas a mente gira a 1000 por hora. O espírito dorme dentro das pessoas, num cochilo profundo, num sono profundo. E a mente sozinha atirando para todos os lados, lidando com as suas contradições, buscando esconder suas contradições, tentando tapar o sol com a peneira, vai gerando pensamentos cada vez mais contraditórios. E na tentativa de rever isso, o ser humano vai promovendo um amontoamento de ideias, conceitos, teorias. Tudo isso, a um olhar superficial, pode até aparentar grandeza, pode até aparentar robustez, mas existe ali apenas uma megalomania mental, de uma mente que não chega a lugar algum e daí se ocupa apenas com as aparências, se contenta apenas com as aparências, se locupleta com as aparências. O fato é este: por trás de toda essa complexidade mental está a busca pela aparência, pela performance diante dos demais. O que importa hoje é parecer ser e não ser. Quando se é verdadeiramente,
Pensamentos simples, diretos e objetivos são suficientes porque quem é algo, quem é o que é, mostra na própria ação a sua forma de ser. Já quem não é, quem apenas aparenta, quem apenas faz de conta, precisa de todo um cabedal de palavras e pensamentos para esconder o vazio, para esconder suas fragilidades, para esconder a sua incapacidade, para esconder a sua fraqueza, o seu desvio ético e moral, para esconder a sua falta de critério, a falta de um propósito. É justamente por causa desta falta, desta carência, desta ausência de coisas verdadeiras que os seres humanos precisam de toda essa maquiagem racional, de todo este reboco racional. Os seres humanos estão sempre rebocando as coisas. São verdadeiros pedreiros intelectuais, com toda desculpa aqui aos pedreiros. É uma profissão nobre e necessária. Mas estou aqui fazendo apenas uma reflexão, não estou aqui depreciando nenhuma profissão, porque nenhuma profissão é executada com honestidade, com caráter, com ética, é inferior ou superior. Toda essa visão que se estabeleceu na sociedade que determinadas profissões são melhores que as outras, que determinadas profissões são superiores, isso é resultado da complexidade mental, dessa loucura mental, de indivíduos e grupos, de pessoas, de indivíduos vazios, pessoas vazias, que precisam de todo um cabedal de máscaras, de todo um cabedal de reboco mental para esconder a sua incapacidade, a sua total ausência de caráter, de ética. Nos dias atuais é assim. Determinadas profissões vazias, quase inúteis, destoam nos outdoors da aparência, onde busca se vender algo que é falso, onde busca se vender as maiores podridões com o brilho de uma falsa luz. Tudo isso é resultado da complexidade, e por trás dessa complexidade, dessa complexificação está a mentira, o sarcasmo, a cara de pau, o mau caratismo, daqueles que se julgam melhores do que os outros e depreciam seus semelhantes, profissões, classes sociais. E quem faz isso é que é o verdadeiro inferior, o verdadeiro incapaz. É o boneco social, é essa aparência, é o mascarado que deprecia os outros para brilhar. E daí fica nessa complexidade, nesta complexificação mental. E isso exaure, isso esvazia, isso rouba das pessoas as poucas energias que ainda têm. Alguém que é simples, ele vai direto ao ponto. Ele consegue executar as suas tarefas, as suas funções aqui na vida de uma forma muito simples, objetiva, porque tem os pés no chão, porque ouve a sua intuição, tem uma vida interior ativa e atuante. E quem tem essa vida interior ativa e atuante flui. E quem flui sabe o que precisa fazer. E quem sabe o que precisa fazer é simples. Tanto na forma de pensar, na forma de falar, na forma de fazer as coisas, de se manifestar, e por aí vai. Toda essa complexificação dos dias atuais apenas denuncia o vazio nas pessoas. Pessoas vazias que buscam apenas aparentar, ficam ali elaborando tudo numa complexidade absurda. E hoje tudo está neste nível de complexificação. As teorias da educação, por isso a educação não funciona mais,
é tanto blá 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 acadêmico, numa complexidade absurda que não diz nada, porque o pior é isso. A complexidade não diz nada, a complexidade é contraditória, a complexidade não tem base de sustentação. E é por isso que de tempos em tempos surgem novos modismos conceituais, acadêmicos, porque nada fica, nada se sustenta, tudo desmorona neste ambiente da complexidade mental. E daí precisam ser lançadas novas estratégias, novidades, modismos, por aí vai. O mundo da educação é bem isso. O mundo jurídico também, com suas leis e teorias complexas. A política com todos os seus absurdos. As teorias econômicas. A economia pelo mundo afora vai de mal a pior por causa de um excesso de produção. Já não há mais gente que absorva tudo isso. E daí os teóricos da economia buscam elaborar modelos e propostas que salvem a economia das nações. E tudo numa complexidade onde não se chega a lugar algum. Um modismo é substituído e sucedido por outro modismo. E tudo isso exaure, tudo isso cansa. Quando o ser humano parte para essa complexidade, essa complexificação, ele perde suas energias, o seu bom ânimo, a sua vontade de viver, porque tudo acaba sendo gasto e desperdiçado nestas elucubrações inúteis. Isso não leva a nada. Ou os seres humanos acordam e passam a ser verdadeiramente, ou do contrário, continuarão não sendo, apenas aparentando, necessitando de todo um reboco conceitual para esconder a sua inaptidão, a sua incapacidade, a sua incompetência, a sua degeneração, a sua decadência. Onde se precisa de muitas palavras e de toda uma complexidade teórica, ali está escondido o germe da podridão, da mentira, da enganação, da corrupção, da incapacidade. É isso. Esse mundo moderno, tão complexo, esconde a grande semente do mal. Qual é esta grande semente do mal? A vaidade. A vaidade, sempre a vaidade por trás das coisas. Como nessa complexificação. Onde a complexidade se estabelece, a vaidade está atrás. Porque os vaidosos precisam de coisas complexas. Porque os vaidosos precisam brilhar. Os vaidosos querem se destacar a todo custo. E daí partem para as distorções, as torções, as inversões. Por que esta inversão de valores dos dias atuais? Vaidade. Ou, por outro lado, aquele dogmatismo enrijecido, porque são os extremos. De um lado, as teorias complexas e, do outro lado, visões rasas e superficiais e generalizantes e generalizadas, onde parte-se para uma generalização barata, vagabunda, de quinta categoria, onde simplesmente se carimba as pessoas com determinadas designações. São os extremos, isso é observado na política, é observado nos inúmeros setores da vida social, da vida cultural. Onde essa polarização se estabelece é porque de um lado está a complexidade e do outro lado a pobreza interpretativa. O que, por sua vez, não tem nada a ver com simplicidade, porque quando falo da simplicidade, não me refiro a essa pobreza interpretativa, porque tanto a complexidade como a pobreza interpretativa estão aqui na mente, partem da mente, são instrumentos da mente. Tudo isso, por mais que aparente complexidade e um grau de complicação,
é na verdade raso e superficial, enquanto que a simplicidade ela não está na mente, mas sim no espírito. E onde essa simplicidade espiritual se manifesta, o ser humano se torna profundo, mas de forma simples. E onde esta profundidade simples se manifesta, o ser humano passa a ter uma visão melhor da vida. Consegue compreender os eventos e os acontecimentos. E toda essa complexificação cansa as pessoas, elas ficam apenas no debate vazio, no blá blá blá. 99% dos debates hoje é blá blá blá. Essa complexificação blá blá blônica, né? Blá blá blônica. Esse termo não existe, né? Estou aqui apenas brincando. Então toda essa complexidade blá blá blônica, que é um blá blá blá, vem fazendo com que as pessoas se percam, não tenham mais um foco, um propósito, porque falta aquela sensibilidade espiritual, a intuição para saber o que é preciso fazer. Não adianta ficar no blá 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 complicado, é preciso saber o que fazer. E para saber o que fazer, faz-se necessário ouvir dentro de si, nesta simplicidade interior, porque o espírito é simples. A mente é que complica as coisas e desfoca o ser humano, o afasta e desvia do alvo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!